Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 13, dos versículos 1 ao 9. Jesus está aqui à beira do mar da Galileia. Uma multidão o cerca e então não há espaço na praia, de maneira que ele sobe uma barca e se afasta um pouco da margem, para de pé usar aquele lugar como púlpito, falando à multidão que ficou na praia. E aí ele começa a contar uma parábola muito famosa do semeador, que sai para semear. Veja, o semeador sai para semear. O semeador apenas não sai de casa, ele sai para semear, ele sai com um objetivo, com um fim, uma finalidade. Enquanto ele semeava, algumas sementes caem à beira do caminho, pássaros vêm e comem. Outras sementes caem num terreno pedregoso, onde não há muita terra. Essas sementes brotam, mas há pouca terra, e então, por não ter profundidade suficiente, essas sementes morrem quando o sol aparece, porque elas não têm raiz, e é a raiz que entrega água, nutrientes, para que a planta suporte, o ambiente onde ela está instalada. Outras sementes caem nos espinhos, esses espinhos crescem e sufocam as plantas. E as últimas caem numa terra boa, e produzem a base de 100, 60 e 30. E Jesus diz, olha, prestem atenção, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que eu estou dizendo. Entendem, busquem conhecer. E esta palavra final de Jesus, ela é o fechamento com chave de ouro de tudo o que ele disse anteriormente. Nós podemos entender, podemos ir pelo caminho em que enxergamos essa parábola, essa história, Parábola nada mais é do que uma história fictícia, em que o semeador essa parábola do semeador como a parábola mãe de todas as outras, a principal, uma história central, porque fala sobre a palavra de Deus. As sementes são a palavra de Deus. O semeador que sai a semear é Jesus, é o Espírito Santo, no nosso caso aqui na nossa época, a igreja da atualidade, que está transformando essa semente que o semeador sai espalhando em algo fecundo, eficaz. E essa semente, que é a palavra de Deus, é espalhada com generosidade, sem se preocupar com desperdício, porque o coração de Deus transborda de ansiedade, digamos assim, de vontade de que as pessoas entendam quem Ele é e se aproximem dele. É através da sua palavra onde há o registro de quem é Jesus, onde há o registro da história da aproximação de Deus com o ser humano. E não há exclusão aqui. Esta palavra está disponível para todos. Então, nós aqui, no dia de hoje, devemos fazer algo um tanto diferente em relação a essa história. Sempre nós ouvimos ou pensamos nessa história tendo em mente o outro, outra pessoa. Quem nós conhecemos que pode ser um solo de rocha, um solo frutífero, que é aquele que ouviu a palavra de Deus, frequentou a igreja, mas se afastou. Mas hoje, que nós olhemos para nós mesmos, que nós possamos enxergar se o nosso coração tem sido uma terra fértil, se essa terra que se chama nosso coração, nosso espírito, nossa espiritualidade, tem sido lavrada, se a nossa espiritualidade tem sido cultivada com cuidado todos os dias, para que a semente da palavra de Deus que chega até nós amadureça. A palavra de Deus chega até nós no púlpito da igreja no domingo, das músicas que são cantadas num culto, numa celebração, muitas vezes daquela conversa que nós temos com alguém durante a semana sobre coisas da igreja, coisas de Deus, num gesto que nós vemos alguma pessoa tomar, fazer. Então, que nós possamos olhar para nós mesmos e enxergar se estamos plantando sementes, se a nossa espiritualidade tem sido lavrada, cuidada, regada, cavucada, remexida, adubada, para que aquilo que repousar ali, vindo de Deus, possa frutificar de fato, não seja apenas passageiro, como é descrito nessa história aqui. E que nós possamos buscar isso, como por exemplo, tendo um contato com a Bíblia Sagrada todos os dias. O lecionário, por exemplo, que aqui na Ibrave nós temos tentado trazer, nos fornece isso, contato diário com a Palavra de Deus. Que nós possamos nos habituar a ler,
a compreender, a estudar a palavra de Deus. Não precisamos ler a Bíblia toda em um ano, isso não é necessário, mas é necessário que eu leia e compreenda, que eu leia e estude, que eu fique ali naquele trecho pedindo a Deus que aquilo se transforme dentro da minha espiritualidade, na minha busca por ser mais parecido com Ele, em algo prático para a minha vida. Que a partir do Evangelho de hoje, então, nós possamos, com essa história que Jesus conta aqui, entender e sermos sinceros conosco mesmos e com o Espírito Santo, como está o terreno da nossa espiritualidade. Deus abençoe você. Até amanhã.